Chamo-me Gaspar Araújo, fui atleta olímpico do salto e comprimento e eu comecei um bocadinho com estes jovens no Clube em Viana. Um bocadinho para complementar os estudos com a prática desportiva. Passei um bocadinho todas as provas, desde os lançamentos, corridas de estrada, corridas de pista, até que ao longo dos anos fui-me especializando no salto e comprimento. Todo este processo levou alguns anos até chegar ao mais alto nível. Sagrei-me campeão nacional pela primeira vez em 1999, como júnior, campeão absoluto. Depois dos anos seguintes as coisas não foram tão rápidas, voltei a estabilizar um bocadinho as minhas marcas, depois voltando a ser outra vez campeão nacional durante alguns anos, tanto no comprimento como no triplo salto, porque eu também fazia o triplo salto, com que fui me dedicando mais e fui ganhando mais o gosto pelos saltos. Realmente em 2004 foi o ano para mim excelente, porque a obtenção de minas para os Jogos Olímpicos e poder estar nos Jogos Olímpicos acho que é o sonho de qualquer atleta. Eu também passei um bocadinho por estes jovens e sonhar de um dia aspirar a estar nos Jogos Olímpicos. Para o mundo do desporto, os Jogos Olímpicos é aquela competição em que todos ambicionamos e todos gostamos de estar. Eu tive essa sorte, tive essa oportunidade de poder estar nos Jogos Olímpicos. Foi para mim o topo da minha carreira. Com isso, os anos foram passando, participei em mais 2 tentativas dos Jogos Olímpicos, 2008, do qual infelizmente por lesão não pude estar presente, e 2012 foi fiquei a apenas 6 cm dos mínimos de participação de jogos, ficando de fora. Terminei assim o ciclo de alta competição, porque isto também leva um bocadinho a que a nossa vida seja um bocadinho alterada, porque nós, para termos bons resultados, temos que nos dedicar, levando muitas horas de trabalho, abdicando de muita coisa. Mas claro que é um gosto tremendo estar neste tipo de competições, e com isto agora toca-me a mim fazer um bocadinho a passagem de testemunho daquilo que fizeram comigo, transmitir a estes jovens o que é o atletismo, o que é que pode-se ganhar com o atletismo e principalmente estar nesta família, porque o atletismo tem essa vantagem, é a família do atletismo. Isso acaba por ser o mais importante, porque nós temos amigos em todos os lados, nos 4 cantos do mundo, quando são grandes competições, e isto é o que os jovens têm para aproveitar. Não só a competitividade das coisas, estar preparados também para os estudos, porque isto acaba por ter uma área de formação não só a nível desportivo, mas também a nível escolar, porque isto obriga-nos a ter regras, a ter uma disciplina, uma autodisciplina e uma autoconfiança. Isso ajuda os jovens a se formarem melhores como seres humanos e como trabalhadores. É assim, como falei há pouco, aquilo que eu pretendo trazer para estes jovens é a parte saudável do desporto. Hoje em dia, com as novas tecnologias, cada vez mais as pessoas estão a ficar mais sedentárias. Os miúdos estão cada vez mais agarrados às novas tecnologias. E isto parece que não, mas é uma forma diferente deles se divertirem, de poderem ultrapassar os próprios medos, os próprios receios e se ultrapassarem eles próprios. Porque, vamos supor, no futebol, no basquete, tem uma vantagem, tem um grupo e eles estão todos a trabalhar por um grupo. No atletismo temos as disciplinas individuais, que se eles treinarem, obtêm resultados. E isso implica uma autodisciplina, a serem mais responsáveis, a quererem ter ambições e se tornarem cada vez melhores. Porque só assim é que se consegue melhores resultados, e não só no desporto, mas como tudo na vida. Isto são barreiras que a gente vai ultrapassando e isso só depende de nós. Se nós lutarmos com isso, e lutarmos contra isso, e queremos ser melhores e temos o objetivo de sermos melhores, estamos a formar melhores pessoas. E é essa mensagem que eu quero transmitir um bocadinho, porque há mais do que as novas tecnologias, há a brincadeira, porque o atletismo acaba por ser uma brincadeira, tem um bocadinho de competição, mas é a brincadeira, é a família,
as amizades que se criam. É um bocadinho isso. Deixar aquele ambiente de estarem em casa, das preocupações que um bocadinho na minha geração podíamos andar na rua a brincar de uma forma mais sossegada. Hoje em dia isso já não é tão possível. E o atletismo acaba por ser algo que podemos estar um bocadinho mais à vontade, porque estamos numa área até grande, podemos brincar a muita coisa que nós, na minha geração, brincávamos de uma forma espontânea. Eles hoje em dia não têm a capacidade de imaginação para fazer brincadeiras cá fora. E isto acaba também por nos dar alguma bagagem, se assim se pode dizer, a se tornarem mais abertos, terem uma mente mais aberta, não só restrita às novas tecnologias. Voltando um bocadinho ao início, quando eu vim para o NAC, eu estava no fim da carreira e o NAC fizeram uma proposta de vir para cá, não só representar o clube, mas também para ter uma zona de formação destes jovens, mostrar um bocadinho e ser um bocadinho o exemplo para estes jovens para o objetivo que eles tinham. Claro que eu aceitei de bom grado, porque o interesse de um clube, não só em termos dos meus resultados, já não de uma forma tão competitiva, mas eles reconhecendo a minha capacidade de fazer alguns bons resultados e poder estar a fazer este trabalho, para mim foi de bom grado. E este desenvolvimento nesta área, eles criarem este espaço e estarem dedicados a desenvolver nesta zona a prática desportiva, é excelente. Isto tendo as condições que eu, da idade deles, não tinha. Eu treinava na estrada, eu treinava na beira da escola, portanto eu não tinha as condições que eles tinham. Tendo estas condições, o esforço do clube, ter estas condições para estes jovens terem este tipo de condições para trabalharem, é excelente. E este tipo de competições é bom para eles começarem a sentir o que é a competição, a convivência, as pessoas que estão envolvidas nisto, os juízes, o trabalho dos juízes também é fundamental. Portanto, isto é tudo de bom para eles. Portanto, estamos a criar as melhores condições para eles serem excelentes atletas no futuro. Foi aquilo que eu disse há pouco, é um sonho tornado realidade. Quando fiz meninos para os Jogos Olímpicos, eu não tinha ido a uma grande competição ainda. Não tinha passado por um campeonato da Europa, não tinha passado por um campeonato do mundo. Portanto, eu fui campeão nacional, fui chamado à seleção para a Taça da Europa, na qual onde realizei a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos. Isto fez com que realmente aquilo que eu sonhei se tornasse realidade. Chegar lá, estar a ver aqueles atletas que eu via na televisão, ver os jogadores da NBA, ver os grandes atletas americanos, que na altura para nós era a referência, e estarmos com os melhores atletas nacionais, é a realização de um sonho, é a satisfação do trabalho desempenhado, do crescimento a nível desportivo, e a competição é fantástica. Nós temos aqui, infelizmente, olhamos para as nossas bancadas, mesmo em termos nacionais, temos meia dúzia de pessoas, se assim se pode dizer, nas bancadas, treinadores, atletas e alguns familiares. Chegar a um estádio olímpico, ter 95 mil pessoas, ter um grupo de portugueses lá no meio com a bandeira nacional a nos dar força, é fantástico, é uma sensação fantástica. Mas ao mesmo tempo é um sentimento de responsabilidade. Por nós atletas temos um sentido de responsabilidade de envergar as cores nacionais e para nós é o máximo que podemos ter. Não interessa mais nada e só aquele peso da responsabilidade é muito grande e somos nós que estamos a representar o nosso país. É um orgulho imenso, um orgulho enorme de representar o nosso país. Os clubes precisam dos apoios camarários, precisam dos apoios dos patrocinadores, porque, por incrível que pareça, mesmo andando com os jovens, os pais pagam alguma coisa no atletismo, alguma coisa. Não é aquilo que se paga no futebol, não é aquilo que se paga na natação, não é aquilo que se paga no basquete e nas outras modalidades. Infelizmente, isto é triste dizer, mas o atletismo é a modalidade dos pobres. Nós andamos, muitas vezes, os diretores dos clubes andam de graça, gastam do seu próprio dinheiro para a alimentação dos miúdos, porque se as provas são longas, vão comprar alguma alimentação para dar aos miúdos para eles não estarem a passar fome.
levam os seus próprios carros para as provas, andam a pedir favores a uns e a outros para poder transportar os miúdos, e é triste, porque é assim, o atletismo infelizmente não tem a visibilidade. A cobertura televisiva no atletismo é praticamente nula. Está a ver agora nas meias maratonas, alguns trails, as grandes competições, e mesmo assim é complicado. Eu ainda sou do tempo, da RTP transmitir os campeonatos de Portugal em direto. Isto para aí 2001, 2002. Como é que uma competição nacional, onde estão os melhores atletas nacionais, não há uma cobertura televisiva? Claro que depois os patrocinadores não vão investir, porque não têm visibilidade. Não tendo visibilidade, não há aposta. Seja o NAC, seja qualquer clube, para comprar equipamentos tem que haver dinheiro. Os miúdos vão pagar o seu próprio equipamento. Nas outras modalidades pagam o seu próprio equipamento. O futebol tem que comprar os kits e essas coisas todas. Mas acho que é assim, nós estamos a formar jovens, temos um caráter formativo, de formação, porque é que isso não é uma autarquia a suportar, por exemplo? Ou através da autarquia haver uma grande empresa. Porque não estamos a falar de milhares de euros, estamos a falar de alguns euros. 500, 600 euros já dá para comprar uma carrada de equipamentos para estes miúdos. Alguns lenços para os miúdos numa prova. Não estamos a falar de muito dinheiro. Aquilo que o futebol, então, se formos comparativamente ao futebol, é impensável aquilo que se gasta. E eu tive a possibilidade de estar em 2 grandes clubes do atletismo, não desvalorizando os outros, mas eu tive a oportunidade de estar no Futebol Clube do Porto 2 anos e depois fui para o Sporting. Se me perguntarem assim, dá para viver? Dá. Agora não dá para fazer a vida de luxo. Mas quando isso tudo termina, o que é que nós temos? Nada. E olhando um bocadinho para o desporto na Alemanha, nos Estados Unidos, os clubes estão ligados às universidades. As universidades são os principais impulsionadores. E eu continuo a dizer que o desporto escolar, cada vez mais, tem que estar num papel ativo com os clubes, com as autarquias. Isto porque é das escolas que os miúdos passam mais horas. Só a partir dali é que os miúdos saem das aulas, treinam. E se houver a ligação, é tudo muito mais fácil. As coisas tornam-se mais fáceis. Os apoios são mais fáceis. As infraestruturas estão nas escolas. Este tipo de infraestrutura que temos aqui hoje, isto podia estar numa escola. Sem grandes problemas. Espaço não falta. Portanto, porque é que não... só o campinho de futebol e de basquete. Exatamente, também tem isto, porque a educação física é importantíssima. A prática desportiva é importantíssima. Voltando àquilo que eu disse há pouco, o sedentarismo, nós cada vez mais estamos a tornar sedentários pelas novas tecnologias, os telemóveis, os tablets, os computadores. E nós precisamos disto. Não é estar longe das escolas, mas tem que estar tudo concentrado. E as autarquias muitas vezes têm que pensar nisso. E não podem pensar a curto prazo, têm que pensar a longo prazo. Porque isto é um investimento. Só que se for tudo numa zona em que esteja próximo da escola, é tudo mais fácil. Os pais não estão preocupados em ter que ir buscar os miúdos e levá-los daqui para lá. Os clubes não têm despesa de ter que ir buscar os miúdos. Portanto, porque está ali. Portanto, estas coisas têm que ser pensadas. Se calhar são pensadas, se calhar não há condições para as fazer, mas aos bocadinhos pode-se conseguir esses locais, porque há uma escola em Lisboa, que eu dou muitas vezes o exemplo, os Salesianos de Manique, tem uma pista de atletismo dentro da escola. Portanto, pode não ter uma pista, mas pelo menos se tiver esses bocadinhos... As pistas simplificadas, porque é assim, nós pistas de atletismo até já temos muitas. Sim. Os custos de manutenção são elevadíssimos. Então nós temos que pensar um bocadinho, as que temos, mantê-las e agora criar espaços de trabalho, os campos de treino. Isto é uma excelente ideia para treino. Portanto, os miúdos têm as condições todas. Claro, o NAC tem que ir buscar os miúdos, os pais têm que os vir trazer aqui.
isto fosse próximo de uma escola, estava ali. Como as piscinas estarem ao lado da escola, como os pavilhões estarem ao lado de uma escola. Tudo isso facilita o processo de desenvolvimento das crianças, tornando para os pais as coisas mais fáceis, mesmo para os jovens. Porque tem a parte de estudo e a seguir tem a parte... Porque a prática desportiva está ligada a uma coisa à outra. E o desporto escolar tem que estar ligado a isto. Só assim ao desenvolvimento correto dos jovens.